Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! Certamente você já deve ter levado um susto. Ou talvez já tenha recebido uma promoção no seu trabalho. Mas por acaso você reparou como em situações inesperadas como essas, acontecem várias coisas estranhas com o nosso corpo? Sensações que a gente não tem nenhum controle. O coração dispara, o rosto fica pálido, as mãos tremem. Na teleaula de hoje você vai entender o motivo de todas essas reações. Você vai ver o que acontece com o nosso corpo numa situação inesperada e vai ver por que reagimos dessa forma. Você vai aprender o que são os hormônios e como eles agem no nosso corpo. Obrigado, Beto. Ai, que susto! Meu Deus! Calma, só um prazo. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui que eu vou buscar ali um copo d'água com açúcar pra você. Gente, meu coração disparou. Calma, Maria, vai passar, logo vai passar. Toma, aguinha. Nossa, eu tô suando, gente. Nossa, ela tá pálida. Toma. Opa. Oh, meu. Olha aqui, meu braço tá todo arrepiado. Será que aconteceu alguma coisa de grave com ela? Mas o que é isso, gente? São reações normais de uma pessoa quando toma um susto. Será, hein? E você? Alguma vez já teve algumas dessas sensações? Certamente que sim. Essas sensações são reações normais quando a gente se depara com uma situação inesperada. Nesses momentos, o nosso organismo é colocado em um estado de estresse, desencadeando uma série de respostas sobre as quais não temos controle. A pele fica pálida, o coração bate mais rápido, o braço fica arrepiado e ainda podemos suar frio. Mas por que será que reagimos dessa maneira? Será que existe algum motivo que nos leva a ter essas reações? E então, agora eu vou contar os seus movimentos respiratórios. 28, 29, 30. Eu acabei de preencher uma tabela que indica o número de movimentos respiratórios que uma pessoa adulta realiza em 1 minuto, em 3 situações diferentes. Espera que eu vou explicar melhor. Primeiro eu medi a frequência dos meus movimentos respiratórios enquanto eu estava parado. Deu 12 movimentos em 1 minuto. Depois eu medi andando, deu 19. E depois correndo, deu 30. O que dá para concluir é que quanto mais esforço físico a gente faz, maior vai ser a nossa frequência respiratória. Mas por que será que isso acontece? Vamos pensar um pouco? Como a gente já sabe, é a respiração que fornece oxigênio para o organismo. Como a gente já sabe também, esse gás em contato com a glicose libera energia para todo o nosso corpo. A energia que utilizamos para realizar todas as nossas atividades. E como a gente acabou de ver, dependendo do tipo de atividade, precisamos de mais ou menos energia. Agora, o que a gente vai ver é que quem leva o oxigênio e a glicose para todo o nosso corpo produzir energia é o sangue. Assim sendo, quando é maior o consumo de energia, é importante que o sangue chegue mais rápido a todas as partes do corpo, o que é conseguido através do aumento da frequência dos batimentos cardíacos. Quer dizer que por causa do susto, o meu organismo consumiu mais energia. Daí o sangue teve que correr mais rápido para levar o oxigênio e a glicose que produzem energia em todo o nosso corpo, é isso? Por isso que o coração bateu mais rápido. E o corpo reage assim em qualquer situação inesperada, não é só quando a gente leva um susto. É, também quando a gente recebe uma carta com declarações que a gente não estava esperando. Recebeu carta da namorada? Não é nada disso não. O que eu estou querendo dizer é que não é só por causa de susto que o nosso corpo reage assim não, por coisas boas também. Como assim? Situações boas e ruins? Na verdade, em qualquer situação inesperada ou de perigo, o corpo reage dessa forma, porque são situações em que o corpo vai se preparar ou para fugir ou para lutar. É isso mesmo, acabei de ler aqui. Tanto nas situações em que o nosso corpo se prepara para fugir como para lutar, ele se garante produzindo uma grande quantidade de energia. E o mais curioso é que todas as modificações que acontecem com o corpo nessa hora ocorrem no interior do nosso organismo, sem que tenhamos qualquer controle sobre elas. Mas afinal, o que faz com que o nosso organismo reaja dessa forma? Que estrutura ou substância do nosso corpo pode atuar de forma independente da nossa vontade? O
principal vilão ou herói dessa história é a adrenalina. Essa substância produzida e liberada no sangue pelas glândulas adrenais é a principal responsável pela maioria das nossas reações ao susto e ao perigo. Glândulas adrenais? As glândulas adrenais, elas são estruturas que estão localizadas em cima dos nossos rins. Quer ver? Dá uma olhada aqui nesse livro que você vai entender melhor o que aconteceu quando você levou o susto. A adrenalina, além de aumentar a frequência de batimentos cardíacos e a frequência respiratória, também faz ocorrer uma maior liberação de glicose no sangue. Isso faz com que a energia que a pessoa precisa para reagir esteja disponível nos órgãos em que a pessoa vai mais precisar dela, que são os músculos e o cérebro. Quer dizer, então, que a glicose e a adrenalina são as responsáveis pelo aumento da produção de energia pelo corpo no caso da pessoa tomar um susto. Mas não só. A insulina também é super importante nesse processo. Insulina? A produção de energia do nosso corpo depende basicamente de glicose, adrenalina e também insulina. A adrenalina e a glicose a gente já viu o que são. E a insulina, como a gente vai ver agora, é uma substância transportada pelo sangue. Ela é produzida por um órgão chamado pâncreas. E sem ela não seria possível que o nosso corpo produzisse energia através da glicose. Apesar de tão importante, algumas pessoas não produzem a insulina naturalmente, o que causa uma doença muito grave chamada diabetes. Diabetes? Eu já ouvi falar nessa doença. É uma doença grave, viu? Em alguns casos, as pessoas têm que tomar injeção de insulina todos os dias para o organismo poder funcionar. Sério? Mas o que será que é insulina? Vamos pensar um pouco? Como a gente acabou de ver, a insulina, assim como a adrenalina, também é produzida pelo nosso organismo e liberada no sangue. Portanto, essas duas substâncias têm uma coisa em comum. Elas são hormônios. Hormônio. Será ele o vilão da nossa história? O responsável pelas sensações causadas pelas situações inesperadas? Para saber só tem um jeito. Ler aqui. Os hormônios são substâncias que viajam pelo sangue, podendo exercer as suas funções em regiões do organismo distantes do local onde são produzidas. Nesse esquema, a gente pode ver a localização dos órgãos produtores de adrenalina e de insulina e os lugares onde esses hormônios atuam. As estruturas que produzem os hormônios são chamadas glândulas endócrinas. Isso quer dizer então que as glândulas adrenais e o pâncreas são exemplos de glândulas endócrinas. Os testículos e ovários são exemplos de glândulas endócrinas, não é? É isso, porque os testículos, além de produzir espermatozoides, eles também produzem um tipo de hormônio, que é a testosterona. Ah, testosterona é a substância responsável pelos caracteres sexuais secundários do homem, né? A voz mais grossa, pelos no rosto, a musculatura mais desenvolvida. Pelo jeito que você prestou bastante atenção nas explicações da Miriam, né? Então, e os ovários, além de produzir os óvulos, eles também fazem dois tipos de hormônios, o estrógeno e a progesterona. Como no caso da nossa reação diante de um susto, os hormônios produzidos pelo ovário e pelos testículos também causam reações que independem da nossa vontade. Nenhuma menina tem controle sobre o seu ciclo menstrual, assim como os pelos dos meninos nascem quando eles menos esperam. O momento e a situação que desencadeiam a liberação de determinados hormônios no nosso sangue são regulados por outras estruturas do nosso próprio organismo. Como assim? Que outras estruturas do nosso organismo? Muitas das glândulas endócrinas liberam seus hormônios no sangue mediante a ordem enviada por uma outra glândula endócrina, a hipófise, considerada a glândula mestra. E a liberação dos hormônios da hipófise no sangue que determina quais glândulas endócrinas devem entrar em funcionamento, liberando seus hormônios em uma determinada situação ou momento. Esses hormônios então liberados definirão a reação do organismo. Deu para entender? Quando a gente recebe um aumento, por exemplo, é a hipófise que vai determinar quais são os hormônios que devem ser liberados. Então foi a hipófise que determinou a liberação do hormônio que me deixou naquele estado. Ela é a culpada, viu? E olha, aqui tem outro exemplo que explica bem legal um outro tipo de mecanismo de controle dos hormônios. Algumas glândulas endócrinas, assim como os órgãos do nosso corpo, são reguladas diretamente por um sistema especial, cuja função é controlar todas as nossas ações, sejam elas dependentes da nossa vontade ou não. É o sistema nervoso. Sistema nervoso? Como é que ele funciona? Bom, agora não vai dar pra explicar, mas eu tô super atrasado. Ah, legal você, hein? Desperta a curiosidade e vai embora, sim? Não se preocupe, Maria. Tempo aqui não falta. A gente ainda vai estudar bastante. Tchau, Maria. Tchau. Tchau.
Ai, que gracinha você também, né? Eu só fiz isso pra gente lembrar como tudo começou, com um susto. E que tal rever o que o susto desencadeou? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que quando somos colocados numa situação inesperada, nosso organismo reage através de vários sintomas. Viu que esta reação propicia um aumento da produção de energia pelo corpo, que pode ser usada para uma fuga ou uma luta. Viu que essa reação é desencadeada pela liberação do hormônio adrenalina no sangue. Viu que outro hormônio, a insulina, é essencial para que possamos produzir energia através da glicose e do oxigênio. Viu que os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. Viu ainda que a presença dos hormônios no sangue desencadeia reações no organismo independente da nossa vontade. Agora é com você. No seu livro de ciências você vai aprender muito mais sobre os hormônios. E até a próxima.